E se eu te dissesse que 3 simples folhas de louro, colocadas no lugar certo, podem transformar sua vida econômica e espiritual para sempre? Não estou falando de uma superstição absurda ou de uma promessa vazia. Estou falando de um conhecimento profundo que vem das tradições mais antigas do mundo, um segredo guardado há gerações por sábios monges e praticantes espirituais do Oriente e do Ocidente. Hoje, esse conhecimento chegou até você, e se você está ouvindo isso, não é por acaso. Talvez seja mesmo um chamado. Talvez você sinta que algo não está funcionando. Você trabalha duro, faz o que deve ser feito, mas o dinheiro simplesmente não fica. Ele entra e sai como areia escorrendo entre os dedos. A escassez te segue como uma sombra silenciosa. E por mais que você tente, parece que sempre volta ao ponto de partida. Se isso lhe parece familiar, pare tudo e preste atenção. Existe um ritual da abundância simples, poderoso e ancestral, e o ingrediente principal são 3 folhas de louro. Neste vídeo, você vai entender por que o louro não é apenas uma erva de cozinha, mas sim uma chave energética capaz de atrair dinheiro, desbloquear caminhos e ativar a prosperidade financeira em sua vida. Vamos falar sobre ciência espiritual, sabedoria budista, histórias reais e lugares específicos onde essas folhas se tornam verdadeiros portais de transformação. E no final, você vai perceber que a sorte nunca foi acaso. Ela sempre esteve esperando você agir com intenção. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades como um imã, enquanto outras lutam a vida inteira sem sair do lugar? Talvez a resposta esteja em algo tão simples quanto 3 folhas de louro. Sim, aquelas mesmas que você tem na cozinha. Mas usadas com intenção, em um ritual da abundância, elas se tornam muito mais do que tempero, viram ferramentas espirituais de transformação, capazes de atrair dinheiro, liberar bloqueios e alinhar sua energia com a prosperidade financeira. O número 3 carrega uma simbologia poderosa em diversas tradições: corpo, mente e espírito, passado, presente e futuro, céu, terra e homem. E quando você une isso às propriedades místicas do louro, conhecido desde a antiguidade como planta de proteção, sabedoria e sucesso, cria um campo energético capaz de desbloquear caminhos e acelerar conquistas. 3 folhas de louro, colocadas no local certo e com intenção verdadeira, funcionam como um código silencioso entre você e o universo. Não estamos falando de mágica no sentido infantil da palavra. Estamos falando de energia espiritual, propósito consciente e da ativação de arquétipos antigos que existem em nosso inconsciente coletivo. É como se as 3 folhas de louro fossem chaves: uma abre a mente para novas ideias, outra limpa a energia estagnada, e a terceira convida a sorte e a fortuna a entrarem na sua vida. Mas calma, isso é só o começo. No próximo ponto, vamos revelar de onde vem esse conhecimento e por que ele resistiu ao tempo. Muito antes de existir internet, ciência moderna ou livros de autoajuda, sábios de diferentes partes do mundo já conheciam os segredos do louro. Na Ásia, monges budistas utilizavam a folha como instrumento de meditação e proteção espiritual, enquanto em antigas civilizações do Mediterrâneo, como Grécia e Roma, ela era reservada aos heróis e sacerdotes. Em cada cultura, uma mesma verdade: o louro é um canal sagrado entre o humano e o invisível, entre a matéria e o espírito. Esses monges e mestres espirituais não viam o louro como uma planta qualquer. Eles sabiam que suas propriedades iam além do físico, acreditavam que ele vibrava em uma frequência solar, de expansão, luz e clareza. Por isso era usado em rituais para atrair dinheiro, limpar o ambiente e despertar a consciência. Em práticas do budismo voltadas à prosperidade, o louro era colocado em altares ou queimado com intenção, não como superstição, mas como ferramenta de conexão com a energia da abundância. O mais fascinante é que, mesmo sem se conhecerem, povos distantes chegaram às mesmas conclusões. Isso revela algo profundo: esse conhecimento não foi inventado, foi observado. A natureza ensina e os sábios aprenderam a escutar. Quando falamos em segredo ancestral, estamos nos referindo a algo que atravessou séculos porque simplesmente funciona. E agora, você está prestes a entender por que isso vai muito além de crença ou tradição. No próximo ponto, vamos falar sobre a ciência espiritual e energética por trás desse poder. Pode parecer apenas um costume popular, mas a verdade é que muitos dos rituais que envolvem o louro estão profundamente ligados àquilo que chamamos de ciência espiritual. Isso significa que há lógica e sabedoria por trás de cada gesto, mesmo que a ciência tradicional ainda não consiga explicar tudo.
O que chamam de superstição, os antigos chamavam de observação sensível da realidade. E o louro, com sua forma, cheiro e composição energética, se tornou um aliado poderoso para a limpeza energética, prosperidade financeira e equilíbrio interior. A física quântica moderna já admite que tudo no universo vibra, inclusive nossos pensamentos e intenções. E é exatamente aí que entra a força do louro. Ao realizar um ritual com folhas de louro, você está, na verdade, dando forma concreta a uma intenção. É como escrever um pedido ao universo em uma linguagem que ele entende, a linguagem da vibração. Cada vez que você usa o louro com propósito, está enviando uma mensagem clara de que deseja atrair dinheiro, desbloquear caminhos e viver em abundância espiritual. Não se trata apenas de colocar folhas em um lugar e esperar milagres. A magia real acontece quando a ação se junta à consciência. Quando sua mente, sua fé e sua energia estão alinhadas com o que você deseja, o ritual deixa de ser simbólico e passa a ser um mecanismo de transformação. É como afinar um instrumento, você se sintoniza com o fluxo da abundância. E a boa notícia? Qualquer pessoa pode fazer isso. Especialmente se estiver passando por situações como as que vamos abordar a seguir. Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo e, mesmo assim, a vida não andar? Trabalha duro, se dedica, pensa positivo, mas nada muda. O dinheiro mal entra e já vai embora. As contas não param de chegar e as oportunidades parecem sempre escapar pelos dedos. É como viver dentro de um ciclo invisível de esforço sem recompensa. Isso não é falta de merecimento, é sinal de que algo está desalinhado energeticamente. E talvez, o que esteja faltando seja exatamente um ritual da abundância para realinhar tudo isso. Muita gente se sente presa em padrões repetitivos, começam um projeto e ele não vai para frente, economizam e surge um gasto inesperado, sonham com uma vida melhor, mas algo sempre impede. E o pior? Ninguém ensina como sair desse ciclo. A boa notícia é que esses bloqueios têm solução. Com práticas simples, como o ritual com louro na carteira ou na porta de casa, é possível desbloquear caminhos, renovar a energia da sua vida e abrir espaço para que o novo e o próspero entre. O segredo está em perceber que, muitas vezes, o problema não está no que você faz, mas na energia com que você faz. Se sua intenção está cheia de medo, escassez ou dúvida, o universo devolve o mesmo. Mas quando você coloca foco, fé e propósito em pequenos atos, tudo muda. É aí que entra a força do louro, ele age como um amplificador da sua vibração. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para virar essa chave. No próximo tópico, vamos falar exatamente sobre isso, como o esforço sem alinhamento trava a sua prosperidade. Você já percebeu que há pessoas que parecem trabalhar o tempo todo e continuam empacadas na mesma situação financeira? Talvez isso esteja acontecendo com você. Acorda cedo, corre atrás, dá o seu melhor, mas o dinheiro nunca é suficiente. A frustração aparece, o cansaço se acumula e a sensação de impotência cresce. É como se você estivesse sempre correndo atrás da vida e nunca ao lado dela. E o mais revoltante? Às vezes, quem se esforça menos parece ter mais. Como explicar isso? A resposta pode estar na energia espiritual que você emite e no quanto ela está conectada à sua intenção verdadeira. Não adianta só trabalhar com o corpo, se a mente está cansada e o espírito, desmotivado. O universo responde à coerência e quando você está em desequilíbrio, ele responde com escassez. Um ritual com louro na carteira ou na porta pode parecer simples, mas carrega um poder profundo de te lembrar que você não é só força física, você é energia em movimento. E quando essa energia se alinha com a prosperidade, tudo começa a fluir com mais leveza. Trabalhar muito não é o problema. O problema é trabalhar desconectado da prosperidade financeira que você merece. É como remar um barco contra a correnteza sem perceber que há uma vela que poderia te levar mais longe, com menos esforço. Essa vela é a sua intenção. E o louro, quando usado com consciência, é o vento espiritual que pode impulsionar sua jornada. No próximo ponto, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa sensação de escassez e entender por que ela insiste em nos seguir mesmo quando estamos tentando de tudo. Você já sentiu que, por mais que se esforce, é como se estivesse preso num ciclo que se repete. Um mês começa, você faz planos, se organiza e no fim, tudo desanda. O dinheiro evapora, aparecem imprevistos, surgem obstáculos do nada.
É como se uma força invisível estivesse te puxando para trás. Isso tem nome bloqueio energético. E enquanto ele não for limpo, a escassez continuará batendo à sua porta ou pior, morando com você. Esses bloqueios não são culpa sua, mas são sua responsabilidade transformar. Eles podem vir de traumas, crenças limitantes, ambientes carregados ou até da forma como você se relaciona com o próprio dinheiro. Quando sua casa, sua carteira ou até seus sapatos carregam energia parada ou negativa, isso impacta diretamente seu fluxo de prosperidade. Por isso o ritual com louro nos sapatos, por exemplo, pode fazer tanta diferença. O louro atua como um filtro vibracional, limpando o que atrasa e abrindo espaço para o que te impulsiona. Andar em círculos dói, esgota e desanima. Mas você não precisa viver assim. Ao usar ferramentas como o ritual da abundância com folhas de louro, você começa a quebrar esse ciclo. O louro, com sua força ancestral, ajuda a cortar laços com o passado estagnado e a alinhar sua energia com um novo caminho. E tudo isso começa com um passo simples, uma decisão consciente. No próximo ponto, vamos revelar o que está por trás dessa estagnação ou desalinhamento entre a sua energia e a sua intenção. Você pode ter o melhor plano, a melhor ideia, e até fazer tudo certo, mas se sua energia estiver desalinhada com a sua intenção, o resultado simplesmente não vem. É como tentar sintonizar uma rádio numa frequência errada, só sai ruído. Muitas vezes, dizemos que queremos prosperidade financeira, mas lá no fundo carregamos medo, dúvida ou até culpa em relação ao dinheiro. E o universo, que responde à vibração, não ouve o que dizemos, ele sente o que vibramos. Esse desalinhamento é mais comum do que parece. Você quer atrair dinheiro, mas vive dizendo que ele é difícil de ganhar. Quer desbloquear caminhos, mas passa o dia reclamando dos obstáculos. Quer ser um imã de abundância, mas age como se só o esforço extremo trouxesse recompensa. O louro entra aqui como uma espécie de tradutor energético. Quando usado com intenção e consciência, ele ajuda a alinhar o que você deseja com o que você sente, abrindo um canal limpo para que a abundância espiritual e material se manifeste. Um simples ritual com louro na porta de casa, por exemplo, pode ser um ato simbólico de grande poder. Ele marca o momento em que você decide parar de sabotar sua prosperidade e começar a acolher o novo com clareza e coragem. O louro não faz o trabalho por você, mas ele amplifica sua intenção, protege seu espaço e ajuda a limpar interferências. No próximo ponto, vamos mergulhar na história fascinante dessa planta sagrada e entender por que ela carrega tanto poder simbólico há milhares de anos. O poder do louro não está só na folha em si, mas também no lugar onde ela é posicionada. Quando você a coloca com intenção em locais estratégicos, ativa pontos específicos da sua vida como se estivesse programando seu campo energético para receber prosperidade. E o primeiro lugar é um clássico: a carteira ou bolsa. Ao colocar uma folha de louro nesse espaço, você está cuidando diretamente do seu relacionamento com o dinheiro. É como um lembrete espiritual de que você honra cada centavo que entra e que está pronto para receber muito mais. O segundo local é a porta principal da sua casa. Esse é um portal poderoso de entrada de energia tanto espiritual quanto prática. Posicionar uma folha de louro atrás da porta ou acima do batente atrai oportunidades, proteção espiritual e afasta vibrações de escassez. A casa se torna um imã de boas notícias. É como se você dissesse: aqui só entra aquilo que contribui com meu crescimento. E não se espante se, após esse gesto, aparecerem soluções inesperadas, novos caminhos e até convites que mudam tudo. O terceiro lugar é surpreendente dentro dos seus sapatos. Pode parecer estranho à primeira vista, mas faz todo sentido. Os pés representam o movimento, o avanço, o caminhar. Ao colocar uma folha de louro ali, você simboliza a sua intenção de desbloquear caminhos, atrair novas oportunidades e seguir em direção à vida que deseja. É como dizer aos seus passos: a partir de agora, cada lugar onde eu piso será fértil, próspero e protegido. E sim, histórias reais de transformação começaram exatamente com esse simples ritual. No budismo, existe um conceito chamado Sankalpa, que pode ser traduzido como intenção sagrada. Não é um simples desejo, é uma decisão profunda da alma, uma direção clara do espírito. Quando se realiza um ritual da abundância com folhas de louro a partir desse lugar interno, tudo muda. Os mestres budistas sempre ensinaram que não basta querer prosperar, é preciso vibrar na frequência da prosperidade.
E as plantas sagradas, como o louro, são pontes entre o mundo material e o espiritual. O louro, nesse contexto, é mais do que um símbolo. Ele é um canal de energia vital, uma ferramenta de conexão. Assim como o incenso purifica o ambiente e a meditação purifica a mente, o louro limpa o campo energético das intenções. Quando você o usa com presença, está acessando um saber milenar que ensina que tudo o que você planta no corpo, na mente ou no espírito floresce. E o louro, sendo uma planta solar, floresce com força, iluminando aquilo que antes estava escondido. É por isso que, para os budistas e outros povos sábios, o louro representa não apenas vitória externa, mas vitória interna. Ele simboliza a superação das próprias limitações, o despertar da consciência, a coragem de caminhar em direção a uma vida mais alinhada. Ao incorporar esse ritual no seu cotidiano, você não está apenas pedindo por riqueza, está assumindo seu papel como criador da própria realidade. E isso nos leva à etapa final do nosso caminho, à conclusão inspiradora que vai selar tudo o que foi construído até aqui. A essa altura, já deu para perceber: sorte não existe, o que existe é alinhamento, decisão e ação com propósito. As folhas de louro são poderosas, sim, mas o verdadeiro poder está em quem as usa com consciência. Você não precisa esperar por um milagre vindo de fora. A abundância espiritual e financeira já está à sua volta, pronta para se manifestar. Só que ela exige uma escolha: você vai continuar repetindo os mesmos padrões ou vai agir com intenção e transformar sua realidade. O louro é uma ferramenta espiritual, não uma solução mágica. Ele funciona como um espelho energético, reflete aquilo que você acredita, deseja e constrói com suas atitudes. Usado com fé e foco, ele se torna seu aliado para atrair dinheiro, desbloquear caminhos e viver com mais equilíbrio. Mas a direção quem dá é você. O universo responde ao movimento e hoje, você já começou esse movimento ao chegar até aqui e se abrir para esse conhecimento ancestral. Por isso, se esse conteúdo tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: eu sou um imã de abundância. Esse ato simbólico não é apenas interação, é parte do ritual. É um pacto silencioso entre você e sua nova realidade. Porque no final das contas, cada passo que você dá tem poder e agora, com o louro, você caminha em direção à sua nova vida.